Deus é Senhor, graças a Deus por mais um dia nós estamos reunidos nessa nossa última aula, nosso último encontro. E nossa aula hoje vai ser uma aula mais rápida, mas com um tema bastante discutível entre nós hoje. E eu queria um pouco da atenção dos irmãos sobre isso, tá bom? E no final, eu vou deixar lá no WhatsApp apenas um trabalhinho rápido para a gente poder desenvolver, tá bom? E durante todas essas semanas nós vamos falando a parte da soteriologia, falamos sobre fé, falamos sobre vários aspectos da soteriologia, e hoje nós vamos falar do nosso último aspecto aí da soteriologia. E isso que nós vamos falar hoje aqui não é para a gente discutir, para ficar. Às vezes a gente entra na internet, a gente somos vistos, é até uma coisa mais chata da gente ficar brincando por certas coisas. Né? Se é assim, se é assado, não. E cada um respeita o local que vocês estão, sem precisar de briga daqui e lá. Bom, hoje a gente vai falar da presciência de Deus. A presciência de Deus, como está no slide, é o pré-conhecimento de Deus de todas as coisas. É o atributo da onisciência de todas as coisas. Ele pré-conhece todas as coisas sobre o homem, mas não evita por o homem ser responsável pelos seus atos. Nós somos responsáveis por tudo que nós falamos. No caso do pecado de Adão, o Senhor sabia disso. Claro que ele sabia. Sabia disso. Porém, não errou. Porque Adão, ele tinha o que nós chamamos de livre-arbítrio. Nós vamos ver também um exemplo, que nós temos um exemplo clássico, é o rei Samuel, foi por Deus, lá em 1 Samuel capítulo 9, ungido por Deus, né? Possuidor pelo Espírito, lá no capítulo 10 de 1 Samuel, que profetizava pelo Espírito, edificou altar ao Senhor, mas também desviou-se. Uma coluna para si. Envolveu-se em seguida em várias práticas espíritas, como lá na feiticeira de Endor, e por fim morreu como um suicida distante de Deus. Deus conhece todas as coisas. No Novo Testamento, nós temos Demas, foi um obreiro que trabalhou, porém se desviou. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, porque Demas me desamparou amando o presente século, como a vai dizer, amando o presente mundo. E muitos outros naufragaram na fé, desviando-se do caminho da verdade. A gente anda no 1 Timóteo, capítulo 1, né? Quando a gente vê tudo isso daí, nós vamos ver que Deus conhece todas as coisas. Né? Mas o homem é responsável pelos seus atos. O homem é responsável pelos seus atos. Deus conhece todas as coisas, mas o homem é responsável por tudo, por aquilo que ele faz. Se o homem é responsável por aquilo que ele faz, tem um segundo ponto da nossa doutrina, chamado doutrina da eleição. Presta atenção nisso, porque a gente tem dentro da soteriologia, que nós conhecemos ao longo da história. Né? Nós temos Armínio e nós temos Calvino. São duas escolas de interpretações teológicas, dentro da eleição e dentro da predestinação. Mas vamos falar com base na nós, os pentecostais, né? Vamos lá, a eleição é uma escolha, não apenas um termo no original, como está escrito. A eleição olha para o aspecto do passado da nossa salvação. Deus nos elegeu. A eleição divina é, pois, a nossa escolha para a salvação, feita por Deus. Nós, pecadores por natureza, nós, eu e você, não sabemos escolher, mas o Senhor nos escolhe. Por que nós não sabemos escolher? Porque o homem, ele está mergulhado no pecado.
nossos delitos e pecado. Nada que o homem faz morto em delito e pecado é bom. Lembra na primeira aula que nós falamos de Gênesis capítulo 5, versículo 6? O pecado, né? Então o homem só caminha. Se não for Deus, o homem por si só, ele não consegue. Existiu várias e existem várias teorias que o homem ele pode se achegar a Deus. Sempre é Deus tomando iniciativa atrás do homem pecador. Sempre vai ser Deus. Na Bíblia menciona-se a eleição divina, coletiva, como a de Israel, lá em Isaías capítulo 45. A igreja, Efésios capítulo 1, capítulo 4. E a eleição individual, como a de Abraão. E cada crente, Romanos capítulo 8. A vocação e a eleição do crente, do lado humano, em 2 Pedro, nós dizemos, portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isso, nunca jamais tropeçareis com a divina. Ocorre da maneira como escrito em 1 Tessalonicenses. Ela se dá pelo recebimento do Evangelho, recebemos o Evangelho e permanência em Cristo, mediante a santificação daqueles que se convertem dos ídolos ao Deus vivo e verdadeiro, a fim de servi-lo e esperar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Deus nos elegeu para a salvação e outros para a perdição. Às vezes nós vamos ver muito isso. Deus elegeu um para a salvação, outros para a perdição. O homem é capaz de fazer a escolha. E a graça de Deus não é irresistível. Agora, como que se dá isso aqui? O Evangelho de Jesus e a pessoa segue ou só seguir a Cristo ou não. A gente chama isso de graça resistível. A pessoa pode não querer seguir Jesus. Só isso. Agora, outros vão dizer que não, a pessoa foi eleita, então como ela resistir a essa graça porque ela foi eleita? Não. Acreditamos nessa graça resistível. A pessoa pode resistir, a pessoa não quer e pronto. Ela não quis seguir Jesus. Ela foi, ouviu o evangelho, né, para aquilo que é bom, agradável, aquilo mostrar os feitos de Jesus na cruz, aquilo que Jesus fez por ela, o Espírito Santo lhe abriu o entendimento, né? Mas a pessoa não quis. Ela resistiu à graça. Então a eleição, ela se dá no aspecto passado. Deus nos elegeu. E num aspecto futuro, o que acontece num aspecto futuro? Essa pessoa, obviamente, ela é predestinada. Então, a predestinação, ela olha no aspecto da nossa salvação. Lá em Romanos capítulo 9, a salvação não é um decreto divino, pois isso seria um fatalismo cego, impróprio, atribuído a Deus. Não é isso.
Não é um decreto de, ó, salvo agora, salva. Não, ela é um predestino. Da mesma forma, o decreto da nossa eleição para a salvação é eterno, mas só começou a se cumprir quando Cristo veio. Deus elegeu esse povo chamado igreja, e não indivíduo isolado. É o coletivo. É o coletivo. Tem um autor que para vocês aí, o nome dele é Tiago Titilo, e eu vou colocar alguns livros dele para a gente poder entender Silas Daniel, a mecânica da salvação, a gente poder entender isso aí de uma forma mais abrangente. A gente está fazendo isso muito corrido, né? Então ele predestinou, nos elegeu um povo chamado igreja e não indivíduos isoladamente. Somos predestinados. Por que nós somos predestinados? Porque nós somos parte da igreja, o corpo de Cristo. Nós somos igreja. Não somos parte da igreja porque fomos antes individualmente predestinados. Se na igreja como corpo de Cristo alguém individualmente se desvia e não volta, a eleição da igreja não se altera. A igreja continua caminhando. Era como a Toesa sempre dizia para a gente, era como se nós tivéssemos um trem que saía de Juiz de Fora e ia para determinado lugar, o Matias Barbosa. Aquele trem está indo para Matias. Se alguém ficou no meio do caminho, o trajeto do trem por causa disso. A igreja, corpo de Cristo, continua, está caminhando. Se alguém individualmente sai, se desvia, volta, a eleição da igreja não, continua, não se altera. Ela continua. Por quê? A eleição, no ponto de vista nosso, ela é o quê? Ela é o coletivo. Ela é coletiva. Deus, a igreja, no seu aspecto futuro. Se ele elegeu o seu aspecto passado, a eleição. E no aspecto futuro, a salvação continua. A livre escolha do homem, a Bíblia acentua a cada passo a responsabilidade do homem no tocante à salvação. Deus oferece a salvação mediante o seu Espírito, convence o pecador do seu pecado, da justiça, do juízo, aceita a salvação ou rejeita. Foi o que nós acabamos de falar. Mas isso tem a iniciativa do Espírito Santo. Só através dele. Só através do Espírito Santo. Eu, por mim mesmo, eu não consigo chegar a Deus, a não ser que o Espírito Santo abra nossas faculdades mentais, nos revela Cristo crucificado. De falar que o Espírito convence o pecador do seu pecado e da justiça. Ele nos convence disso. E uma vez nós convencidos disso, de tudo isso, da salvação, cabe agora o homem rejeitar. Aceitar ou rejeitá-lo. O homem, ele pode sim aceitar ou rejeitar a graça. A graça, ela é irresistível. O homem não pode não querer. Um cristão pode vir se perder? Pode. Pode desviar-se, cair em pecado e permanecer. E permanecer, caso não se arrependa. Antes da existência do Espírito Santo. O Espírito Santo está sempre ali. Mas o homem pode. O pastor Silas Daniel, Mecânica da Salvação, em seu livro, vai falar que é muito difícil uma pessoa perder a salvação. Muito difícil. Mas perde.
mas pode se perder. Essa verdade, essa verdade fica mais evidente quando se condiciona a salvação, bem como a condição, a gente vai ver lá em Apocalipse. Ao que vencer, aparece 7 vezes no livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2 e no capítulo 3. Ele vai falar isso. Ou seja, ao que vencer. Obviamente, vão ter pessoas que vão ficar no caminho. E nós temos lá, por exemplo, João capítulo 6, versículo 37, diz assim: todo que o Pai me dá, esse virá a mim. E a quem vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Significa que Deus destinou a salvação não somente este ou aquele indivíduo, mas sim todo aquele que crê no Evangelho de Jesus. Todo aquele que nele crê. Aí a gente vai lá em João 3, capítulo 16. Ou seja, tal passagem refere-se ao fato de Deus aceitar o pecador quando este vem a ele. Palavra pregada, o Espírito abre sua mente e ele aceita a mensagem da salvação. E esse vem até Jesus. De maneira nenhuma será lançado. Mas notem uma coisa. Notem uma coisa. João 3, capítulo 16. Não é só para um indivíduo, mas é para todo aquele que nele crê. Outro exemplo pregado pela predestinação é João capítulo 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu dou-lhe a vida eterna e nunca hão de permanecer, e ninguém arrebatará das minhas. Notem o versículo 27, mostra a condição da ovelha para que ela nunca venha a perecer, nem sair das mãos de Jesus e do Pai. Lá no capítulo 6, versículo 67. Senão, há perigo de queda definitiva para o crente, porque a Bíblia adverte com ênfase, com muita ênfase, para que ninguém caia. Aí está vários lá, a palavra apostatar e vários outros textos que está no slide de vocês aí. Eu vou colocar esse slide para vocês aí depois. O verdadeiro significado da predestinação é que Deus quer, irmãos, que todos os homens se salvem. Isso está incluído o mundo inteiro. O mundo inteiro. E queira. De fato, todos que verdadeiramente creem se salvam. Somos testemunha disso. O Senhor predestinou a salvação todo aquele que aceita Cristo como seu Salvador. A eleição é o ato divino pela qual Deus escolhe ou elege o povo para si, para salvá-lo, segundo a Tessalonicenses. A predestinação é o ato de Deus determinar o futuro desse povo. No Novo Testamento, esse povo é a igreja, o corpo de Cristo. Esse é o povo escolhido de Deus, a igreja. Na predestinação de Deus para a igreja está a sua conformação com a imagem do Filho de Deus, lá em Romanos capítulo 8. A sua chamada para a salvação, a sua justificação e a sua glorificação, essa conformação depende da chamada justificação e glorificação do crente. E depende ainda da santidade de Deus e da adoção como filho, como nós estudamos na aula passada, sobre justificação, glorificação, que é o ato final, nós seremos glorificados, a santidade e a salvação. O que está seguro quanto à sua salvação, quanto este permanece em Cristo. João capítulo 15. Não há segurança fora de Jesus e de seu aprisco.
Não há segurança espiritual para ninguém estando em pecado. Não. Jesus guarda o crente do pecado e não no pecado. Notem bem, Jesus guarda o crente do pecado e não no pecado. Somos mantidos em Cristo pelo seu poder, mediante a nossa fé nele. A salvação é eterna para aqueles que obedecem ao Senhor. Estamos em pé pela fé em Cristo, não pela predestinação, é pela fé em Cristo Jesus. Tu está em pé pela fé, Romanos capítulo 1. Se é que permaneceis firmes e fundados na fé, Colossenses capítulo 1, 22. Deus é salvador de todos, mas principalmente dos fiéis. Dos que creem. Dos que creem. 1 Timóteo capítulo 4 e versículo 10. A gente deve obedecer a Deus. Não para que a sua obediência salve ou mantenha salvo, mas como uma expressão da sua salvação, do seu amor e da sua gratidão para aquele que o salvou. Não nos tornamos salvos por aquilo que fazemos, de maneira nenhuma. Ou deixamos de fazer. Ou por aquilo que eu faço, ou por aquilo que não. Mas pela fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. A condenação também vem pela fé em Cristo, pois está escrito que o justo viverá pela fé. Nós salvo que, como diz aquele hino quando cantávamos, quando nós éramos fazendo para Jesus gostar de mim, não, Senhor. Jesus já me amou com amor ao ponto de se entregar por nós. De se entregar por nós. Então nós somos salvos pela fé em Cristo. Não é por aquilo que eu e você, que nós podemos fazer, não. Mas a nossa salvação, capítulo 2, versículo 8. E é Deus que sempre toma a iniciativa de vir a um homem pecador. Sempre, sempre vai ser Deus. O homem por si só nada pode fazer. Mas Deus, na sua graça, no seu poder, sempre toma essa iniciativa de se achegar ao homem pecador. Então, a eleição no passado e a predestinação no futuro. Eu vou deixar para vocês depois uns artigos que tem a respeito disso. Isso muito, se discute muito isso hoje em dia, né? Mas nós não estamos aqui para discutir, para brigar, para ir para a internet. Não, nós estamos aqui para obedecer a Deus. E se a sua igreja, nós, por exemplo, nós, Assembleia de Deus, nós cremos assim, obedeça ao seu pastor, obedeça à sua igreja. Existem muitos ventos, muitas coisas que falam por aí. Mas não fiquem por aí discutindo e brigando. Não, isso não vai levar ninguém a lugar nenhum. Eu tenho meus amigos que são da presbiteriana, eles acreditam de uma outra forma, mas são meus amigos, são meus irmãos em Cristo. Nós não vamos brigar por causa disso, nós vamos nos respeitar. Mas eu, Isaías da Silva, como pentecostal, crendo na soteriologia arminiana, eles, como presbiteriano, crendo no calvinismo. Somos irmãos de Cristo, vamos ao céu, mas nós temos esse pequeno detalhe, que nunca vai nos fazer com que nós briguemos, que nós vamos desunir, que é isso, que é aquilo. Não, muito pelo contrário. Vamos nos respeitar. Vamos dar testemunho cristão, principalmente no mundo que nós vivemos. Vai para a internet, um brigando com o outro, e as pessoas que veem aquilo ali acabam dando um mau testemunho diante da sociedade, diante das pessoas. Então é um conclame que eu faço para vocês que estão me ouvindo. Cuidado com isso. Vamos seguir a Jesus e atentar por essa tão grande salvação.
E a conclusão aqui, a doutrina da predestinação, como ensinada pelos calvinistas, só leva em conta a soberania de Deus, né? Não a sua graça e a sua justiça. Em Ezequiel capítulo 18, o capítulo 3, Deus quer que os ímpios se convertam. E não apenas os eleitos e predestinados. Deus jamais predestinaria alguém ao inferno sem lhe dar oportunidade à salvação. Esse vai para o céu, esse vai... Não, não, não. A vontade de Deus é que todos venham ao conhecimento da salvação. Que Deus nos conceda a cada dia uma visão espiritual cada vez mais ampla e profunda, a fim de que compreendamos a sublimidade da gloriosa salvação de Jesus Cristo. Que Jesus Cristo consumou por nós, do qual, pela graça de Deus, já somos participantes. Lembra na primeira aula? Sou salvo, estou sendo salvo, serei salvo. Que Deus nos abençoe. E que essas poucas aulas, essas poucas conversas que nós tivemos durante essas aulas, possam enriquecer-nos um pouco a respeito da salvação, dessa tão grande salvação. Lá na primeira aula nós falamos da graça de Deus. E hoje nós vamos terminar falando com esse tema, né, que é meio polêmico, mas é um que precisa ser ensinado daí. Precisa de ser ensinado na igreja. Tem aí agora a doutrina da chamada divina para a salvação. Essa chamada não se refere apenas à salvação, mas também ao plano de Deus, a vida do crente, né? Como lemos lá em Efésios capítulo 4, em específico lá o versículo 11 até o 15. Então, meus irmãos, que Deus possa nos abençoar e que nós possamos nos atentar por essa tão grande salvação. Estar firmes, em santificação constante e buscar a Deus cada vez mais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos cubra de bênçãos e que vocês possam cada vez mais estudar. Peguem esse livro de vocês, Teologia Sistemática, estudem a parte que vai falar de justificação, a parte que vai falar sobre as outras coisas, dali para frente. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Vocês tenham um Natal abençoado, Natal de Jesus. Lembrem-se de Jesus. Vocês tenham um 2022, se Jesus não está atuado, né? E nós esperamos Jesus agora, a qualquer momento. E se ele não vier, que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço a todos. Né? E qualquer coisa, estou à disposição. Os irmãos têm meu e-mail, têm meu WhatsApp. E nós estamos sempre prontos a atender os irmãos. Tá bom? E o ano que vem nós estamos juntos, mais uma vez, para a glória de Deus. Eu quero deixar aqui também um abraço para um agradecimento ao meu pastor presidente, pastor Samuel Lopes da Silva. Que Deus abençoe. Ao nosso pastor responsável também pelo Ibadejuf, nosso diretor executivo, o pastor Kleber Ramos, um amigo, um irmão que eu tenho. Deus abençoe você. Muito obrigado por tudo que o senhor tem feito. Por mais esse ano, nós estamos juntos, apesar de todas as dificuldades, estamos aí. O nosso coordenador, Francisco Claretti, também, muito obrigado. A irmã Juraci, a nossa secretária. A todos os professores, a todos os irmãos do Badejuf, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Um abraço, um Feliz Natal, e se Jesus não voltar agora, um 2022 abençoado, e tamo junto o ano que vem. Deus abençoe a todos vocês, é a paz do Senhor.